163. Comet. O general George S. Patton falava que guerras eram travadas com armas, porém ganhas pelos homens. Esses sentimentos davam provavelmente pouco consolo aos primeiros pilotos aliados a enfrentar o Messerschmitt Me-163 Comet. Com uma velocidade máxima de 998 km por hora, o Comet fazia jus ao seu nome, sendo o avião mais veloz da Segunda Guerra Mundial. 40 anos depois, os canhões silenciaram e o mundo agora é um lugar bem diferente. Contudo, no Museu Aeronáutico da RAF em Gosford, a história ainda está viva. Embora o regime defendido pelo Comet há muito tenha sido desconsiderado, a tecnologia por ele inaugurada se tornou parte integral da vida moderna. A aliança entre o poder de foguete e a asa enflechada foi um prenúncio de formas futuras. Chamado pelos ases escolhidos para sua pilotagem de ovo propulsionado, o 163 continua sendo o único caça lançado por um foguete a ter entrado em combate. A Segunda Guerra Mundial foi o berço do poder aéreo. Antes, os comandantes das tropas em terra usavam aeronaves para detectar a posição do inimigo. Logo em seguida, caças foram desenvolvidos para interceptar e abater essas aeronaves na detecção. Após o cessar-fogo, o Tratado de Versalhes impôs severas restrições à Força Aérea Alemã. Restrições essas que indiretamente levaram à tecnologia do Comet. O tratado não mencionava formas alternativas de propulsão, como por exemplo foguetes. Na época, foguetes não eram levados a sério. Eram apenas artifícios para chamar a atenção durante os turbulentos anos da década de 20. Na Europa e na América, foguetes eram acoplados a qualquer objeto imaginável, na certeza do impacto desejado. Na Alemanha, o magnata dos automóveis, Fritz von Opel, patrocinou o primeiro carro movido a foguete em abril de 1928. O Opel convertido era movido a foguete Sander com pólvora negra. Sob a direção do especialista em foguetes Maximilian Valier e dirigido por Kurt Volkhardt, o carro alcançou 113 km por hora. Logo em seguida veio o Opel Hack II, de melhor aerodinâmica e equipado com 24 foguetes Sander de combustível sólido. Em maio de 1928, com o próprio Opel ao volante, o carro atingiu a velocidade máxima de 210 km por hora. Precisava de asas inversas para manter a aderência e havia pouco controle de velocidade e resistência limitada. Mas a nuvem de poeira no seu vácuo era exatamente o que Opel queria que as câmeras registrassem. Os foguetes Sander com pólvora negra foram desenvolvidos a partir de foguetes marítimos de salva-vidas. Ignição controlada e segura era uma raridade. Para amenizar os problemas de direção, a equipe de Opel construiu um carro sob trilhos. As cápsulas cilíndricas eram de construção bastante primitiva e amontoadas na traseira do veículo. O carro tinha que resistir a temperaturas extremas por causa da queima desigual e descontrolada. O público adorava o espetáculo. A comunidade científica não compartilhava desse entusiasmo. A publicidade parecia mais importante. Quanto maior a explosão ou a colisão, maior o sucesso alcançado. Maximilian Valier, o especialista de Opel, fazia suas próprias experiências. Valier tinha muitos adeptos que liam avidamente seus escritos sobre viagens espaciais movidas a foguetes. Mesmo assim, muitas de suas experiências terminavam em desastre. Domar o foguete não se mostrava tarefa tão simples.
Com o tempo, o público se deu conta que se tratava apenas de um artifício de propaganda. Na opinião de muitos, a falta de controle de foguetes de combustível sólido e a loucura não eram lá muito diferentes. O sistema de entrega aérea de Reinhard Tillings era um tipo de correio aéreo movido a foguete. O dispositivo, repleto de correspondência, era lançado até grande altura por foguetes de combustível sólido. Após alcançar o ápice, asas eram estendidas e o aparelho voltava flutuando para a Terra. Na Alemanha, Gerhard Zucker, com a ajuda dos recém-impossados socialistas nacionais, demonstrou uma grande cápsula para correspondência movida a foguete. Os restos chamuscados nunca chegaram onde deviam, destino esse compartilhado pela própria concepção do correio movido a foguete. Na Alemanha nazista, jovens eram incentivados a aprender a arte da aviação em competições de planadores. Os jovens se tornavam adultos e os planadores se desenvolviam. Sutilmente iniciava-se o treinamento de uma nova geração de pilotos. Em 1935, Hitler finalmente apresentou a Luftwaffe em flagrante desrespeito ao Tratado de Versalhes. A partir de então, novos pilotos e tecnologias se encarregavam de reescrever as regras da guerra aérea. Junto com os pilotos iniciados nos planadores, nascia também uma nova geração de projetistas de avião. Aqui, no alto dos Montes Rhön, se encontra Wasserkuppe, um complexo erguido especificamente para voo planado. Antes da Primeira Guerra Mundial e muito antes da ascensão de Hitler ao poder, era o centro para voo planado na Alemanha. Nos anos 20, o esporte cresceu muito. Planadores de todo tipo levantavam voo deste ponto alto na Alemanha Central. De todos os projetistas, Alexander Lippisch era um dos mais criativos e respeitados. Pioneiro do planador de baixa resistência ao avanço e sem cauda, eram seus os projetos mais excitantes. Não demoraria muito para que, além dos esportistas, outras pessoas se interessassem pelas novidades. Em 1928, a paixão de Fritz von Opel mudou de carros movidos a foguete para voos propulsionados a foguete. Surgiu então um problema não antes encontrado com um carro. As superfícies das asas de um avião convencional se situavam diretamente no caminho do empuxo do foguete. Esta pequena aeronave, o segundo planador movido a foguete de Opel, foi concebida com cauda elevada. Meses antes, ele havia contratado um projetista genial que desenvolvia aeronaves sem cauda nos Montes Rhön. Em 11 de junho de 1928, o Ente de Lippisch se tornava a primeira aeronave movida a foguete. Para o próximo voo, Opel voltou a uma configuração mais convencional. Contudo, estava feita a conexão histórica entre Lippisch, a aeronave sem cauda, e o foguete. Enquanto isso, em 1930, Max Valier iniciou pesquisas sobre carros com foguetes movidos a combustível líquido. Sem deixarem de ser perigosos, combustíveis líquidos aumentavam o controle sobre o foguete. Em maio de 1930, durante a observação de um motor com foguete movido a combustível líquido, Valier foi atingido no coração por fragmentos da explosão do motor, morrendo em seguida. Os sistemas movidos a combustível sólido foram abandonados em favor de propelentes líquidos. A Walter Company criou um sistema movido a peróxido de hidrogênio. A Luftwaffe se interessou pelo projeto e de fato usou o sistema chamado de Rato, Unidade de Auxílio à Decolagem, para auxiliar na decolagem de bombardeiros durante a guerra. O interesse rendeu dividendos quando um Heinkel 112, originalmente concebido para usar combustível líquido, adotou o motor da Walter. A
medida que crescia a confiança neste motor, muitos começavam a acreditar no seu potencial como motor principal de uma aeronave, e não apenas como unidade auxiliar. Asas, retorno. Churchill chamou a Segunda Guerra Mundial de Guerra dos Gênios. Pela primeira vez, a ciência ocupava um lugar de honra. Com as ameaças de guerra cada vez mais fortes, a Luftwaffe iniciou um novo projeto: a construção de um caça movido a foguete. Para o qual foi escolhido o motor Walter. O motor Walter havia sido aperfeiçoado e usava agora um novo combustível formado por 2 ingredientes. Com o motor do foguete bem adiantado, cabia aos projetistas da Luftwaffe achar uma estrutura de avião adequada. Lipsch foi contactado. Este é um dos modelos de teste construído pelo Dr. Alexander Lipsch, um caça-leve sem cauda cujo projeto radical não inspirava muito entusiasmo. Muitos achavam que devíamos construir aeronaves de defesa a hélice. E mesmo Messerschmitt não estava entusiasmado com o projeto. Mesmo assim, Messerschmitt abraçou a concepção e a Luftwaffe sancionou o desenvolvimento do primeiro caça sem cauda movido a foguete. O modelo ficou conhecido como MS-163A. O projeto X era de segurança máxima. Essas telas foram usadas para ocultar o modelo A. O primeiro Comet é trazido ao hangar onde Lipsch e sua equipe trabalharam por muitos meses na preparação desta pequena aeronave. O primeiro voo foi adiado várias vezes porque o motor Walter ainda não estava pronto. Finalmente, em 1940, tudo estava pronto para o famoso planador alemão Heine Dittmar levar o primeiro Comet ao ar. O problema dos motores a foguete naquela época era a sua resistência limitada. Havia um tremendo empuxo inicial e uma incrível razão de subida, consumindo todo o combustível em poucos minutos. Daí em diante, o retorno seguro dependia da competência em voo planado. Apesar de um motor pequeno, o voo inaugural do 163 comprovou as teorias de Lipsch sobre a aerodinâmica. A asa enflechada funcionava maravilhosamente. Paralelamente a esses primeiros ensaios, foram concebidos motores maiores para usar os novos combustíveis C-Stoff e T-Stoff. Além da confiança, havia também certos temores. Um só piloto, Dittmar, personalizava toda a experiência de voo adquirida no decorrer do projeto. O entusiasmo da Luftwaffe pelo MS-163 e vários quase acidentes pediam a nomeação de um segundo piloto. Rudi Optz, um outro planador campeão e respeitado por Lipsch, se tornou o segundo homem a voar nesta máquina revolucionária. Ele gostou da experiência. O piloto se enchia como um balão por causa da razão extraordinária de subida. Enviávamos todos os pilotos aos picos mais elevados da Alemanha, até aquele hotel lá em cima, para que durante 3 semanas se acostumassem às altitudes.
Com exceção da razão excepcional de subida, o manuseio era igual ao das outras aeronaves da época. Era um prazer voar nele. Um dos pontos básicos da concepção de Lipsch, uma lembrança de seus dias de planador, era em relação ao peso da aeronave. O trem de aterrissagem era ejetado após a decolagem e o pouso feito sobre patins retráteis. A decolagem não era sem risco, já que o impacto do carrinho podia furar os tanques cheios de combustível volátil. Está evidente porque o 163 gastava tanto combustível em tão pouco tempo. O plano era um voo medido ao longo do Mar Báltico, acompanhado de outras aeronaves para verificar a velocidade. Até então, os 3 primeiros voos haviam sido apenas de subida. Durante o teste de velocidade, o Comet foi rebocado até a altura indicada, reservando combustível para o teste de velocidade. Dietmar pilota o 163 com Opts no rebocador. Este modelo estava equipado com um motor com um empuxo de 750 quilos, quase 2 vezes a potência anterior. A aeronave excedeu a incrível marca de 1000 km por hora, excedendo, porém, os limites de sua concepção. A aceleração até Mach 1 foi extremamente rápida. Depois saiu de controle. E felizmente para Dietmar, ao mergulhar de bico, as forças negativas fecharam o combustível. Devolvendo novamente o controle para Dietmar. O 163 era agora a aeronave mais veloz jamais construída. Na época, ninguém soube a façanha de Dietmar. Contudo, sua sorte não durou para sempre. Ele se tornou a primeira vítima do Comet. O assento estava diretamente sobre os patins, uma estrutura bastante rígida, sem folga e sem almofada para amortecer o impacto. Quando aterrissou, foi como uma pancada de martelo. Estava imóvel, sentindo dores horríveis. Os patins não baixaram e o impacto lhe quebrou a espinha. Hein Dietmar estava fora do programa. Em outubro de 1941, decidiu se transformar o MS-163 em caça. A guerra já durava 2 anos e a Alemanha precisava defender a pátria contra levas de bombardeiros aliados. Mesmo antes dos bombardeios sistemáticos diurnos, a indústria alemã já pagava um preço insustentável. Pequenas fábricas podiam ser ocultadas ou relocadas. Complexos maiores como alto-fornos, fábricas de aeronaves ou rolamentos vitais para o esforço de guerra eram alvos fáceis. Os planos visavam a locação dos Comets perto dos alvos de alto risco, com a missão de defender a fábrica ou a instalação contra a ação de formações de bombardeiros inimigos. Em meados de 1943, as incursões diurnas americanas com até 1000 bombardeiros e 700 caças de escolta castigavam duramente a indústria alemã. Não havia mais tempo a perder. Os Comets deviam entrar em ação. A versão caça do 163, o modelo B, foi concebida para ser produzida em massa, levando mais combustível que o protótipo A. No final da guerra, o capitão Eric Brown, da RAF, pilotou um MS-163B. Provocamos o reencontro com o Comet no Imperial War Museum em Duxford, Inglaterra. Entrar novamente na cabine desta notável aeronave invoca muitas memórias.
Lembro-me bem da impressão que me causou. Achei-a pequena, mas elegante e extremamente letal. Não somente para o inimigo, como também para o seu piloto. Na cabine havia um tanque de gasolina T ao lado de cada perna. O piloto ficava literalmente preso num espaço muito pequeno entre dois tanques perigosos. Um verdadeiro túmulo de aço. Ao abaixar os patins, o piloto recebia uma indicação do seu estado e tinha que colocar a alavanca novamente em posição neutra. Se por acaso o piloto disso se esquecesse, os patins permaneciam sob compressão e o impacto na aterrissagem não seria absorvido, causando ferimentos graves em muitos pilotos. Ao exibir o avião depois da guerra, o engraçado era que muita gente estranhava a hélice, pensando que ela fosse a responsável pela propulsão da aeronave. Era de fato uma pequena hélice que tocava o gerador. Ao levantar voo, o carrinho era ejetado a uma altura de aproximadamente 5 metros do chão. A altura era crítica. O carrinho podia quicar de volta e se enganchar nos patins, caso fosse largado de uma altitude excessiva. Ou ainda, perfurar um dos tanques de combustível localizados ao lado do piloto e na asa. As asas enflechadas eram uma novidade na época. O ângulo de enflechamento, 23 graus neste caso, não é muito agudo. Porém, foi esta novidade que permitiria mais tarde os primeiros voos supersônicos. A asa tem uma ranhura fixa para melhorar o stall e as manobras a baixa velocidade. Aqui pode-se ver os patins por baixo da ponta da asa. A uma velocidade abaixo de 60 km por hora durante a aterrissagem, o piloto não era mais capaz de sustentar a asa via o aileron, de forma que eventualmente uma das asas vinha a encostar no chão. Apesar disso, o avião nunca se desviava para o lado e corria absolutamente em linha reta, mesmo com uma asa no chão. A cauda se compõe apenas de aleta e leme. Não há leme de profundidade ou estabilizador horizontal, apenas ailerões. Em outras palavras, o leme de profundidade e o controle do aileron são incorporados para a ação diferencial. Os caças aliados tinham uma razão de subida em torno de 1000 metros por minuto. Esta máquina alcançava 4.500 metros por minuto. Um avanço gigantesco em matéria de desempenho de subida. Na época, eu pilotei 5 tipos de aeronaves sem cauda. Somente este tinha boas características de voo. As outras eram túmulos voadores. O projeto entusiasmou muita gente. Mas somente Alexander Lippisch conseguiu implementar a ideia. Nem os americanos ou ingleses jamais construíram algo parecido com o Comet. Em fevereiro de 1944, os primeiros caças 163 estavam prontos. E até o final daquele ano, 230 foram entregues. Havia medo em colocá-los em operação,
porque tudo era novo para os pilotos e para o pessoal em terra. Os pilotos usavam macacões especiais para se protegerem contra o combustível. Pilotar um Comet não era um procedimento convencional. Pedia intimidade com todas as peculiaridades. Mesmo a saída emergencial não era fácil. A cúpula ultrapassava a cabine em 1 polegada. Levávamos um cabo de vassoura para levantar o nariz da cúpula e causar seu desprendimento, tirando-a do caminho da espiral do vento. A Luftwaffe tinha planos detalhados para a pequena e ágil aeronave. Seu papel era crucial na proteção de instalações vitais alvejadas pelos aliados. Winner. Ainda muito limitado em alcance, o Comet tinha um raio de ação de apenas 40 quilômetros e um tempo de voo de no máximo 10 minutos. De fato, 1/3 do combustível era gasto apenas na decolagem. O resto era queimado durante a subida a uma razão de 75 metros por segundo. Ao alcançar a altitude operacional, restava menos que 2 minutos e meio para interceptar aviões inimigos. Era uma desvantagem. Contudo, a elevada velocidade permitia mergulhos devastadores no meio das formações de bombardeiros inimigos. O ataque terminava depois de algumas rápidas passagens pela formação inimiga, deixando o Comet sem combustível para planar de volta até a base. A descida sem potência o deixava muito vulnerável ao ataque de caças inimigos e sem segunda chance na aterrissagem. Pilotos experientes podiam tentar uma aproximação em ângulo acentuado e boa velocidade, a fim de evitar os caças que ficavam à espreita. Aos menos experientes, restava uma aproximação mais lenta. Este era o melhor momento para os aliados abaterem um Comet. Unidades móveis de resgate, os Schleppers, estavam sempre prontos para remover rapidamente o Comet após a aterrissagem, imóvel e presa fácil para os caças aliados. O Comet era içado num caminhão e levado a local seguro. Durante os constantes ataques americanos, uma recuperação rápida permitia várias missões por dia, às vezes no período de 1 hora. De volta à base, o pessoal em terra levantava o avião para fixar o carrinho por baixo dos patins. O carrinho era feito sob medida para cada aeronave e carecia de uma inspeção minuciosa antes de ser novamente usado. Contudo, o próximo passo seria o mais perigoso. Um único erro durante o reabastecimento podia ser fatal. Os procedimentos mais estritos eram observados. Dos quase 300 MS-163B construídos, um maior número foi perdido em explosões de combustível do que sob fogo do inimigo. Primeiro, os tanques e toda a tubulação onde pudesse haver restos de combustível eram cuidadosamente lavados. De fato, nos tanques sempre havia ainda um resto de combustível. O processo de lavagem era vital, já que o motor avançado do Comet usava 2 tipos de combustível, C-Stoff e T-Stoff. Extremamente voláteis, o manuseio das substâncias químicas era crítico. Após o enchimento com água, o sistema de combustível era submetido à pressão de ar comprimido, a fim de garantir a lavagem de todas as reentrâncias. Somente então a água era escoada. A próxima tarefa pedia ainda mais cuidado. Os 2 combustíveis, C-Stoff e T-Stoff, eram semelhantes, de forma que tudo tinha que ser bem identificado.
Primeiro bombeava-se o tipo C, uma mistura de hidrato de hidrazina e metanol num tanque separado. Durante o processo, um fluxo constante de água era mantido para neutralizar qualquer derramamento. O caminhão-tanque com o tipo T somente se aproximava da aeronave quando o caminhão com o tipo C já estava bem longe. O tipo T, basicamente peróxido de hidrogênio, era manipulado por outro pessoal. O motivo para todo este cuidado era simples. O menor contato entre as duas substâncias produzia resultados desastrosos. Eu diria que não era tão difícil o manuseio do combustível. E se a mão entrasse em contato com o combustível? Bom, a pessoa se queimaria. Se colocasse o dedo dentro do combustível, só sobraria o osso. Era tão... Ah, sim, era como ácido muito concentrado. O tipo T era o mais perigoso. O contato com material orgânico causava sua ignição. Optz constatou isso quando, ao aterrissar seu 163, acabou num valão. O combustível vazou para dentro da cabine e penetrou nas luvas. O contato com sua pele incendiou o combustível. Eu estava em chamas, a mão estava queimando. O combustível havia penetrado o tecido e, ao entrar em contato com a pele, se incendiou. O nylon simplesmente grudou em mim. Sendo basicamente peróxido de hidrogênio, o tipo T era objeto de muito cuidado. O bico da mangueira era revestido para evitar derramamento, e novamente água corrente era usada para neutralizar qualquer excesso. Mesmo assim, acidentes ocorriam. As asas de madeira eram particularmente vulneráveis a qualquer derramamento do tipo T. Madeira era muito usada devido à falta crônica de peças metálicas. O contato entre peróxido de hidrogênio e madeira seria simplesmente desastroso. A semelhança entre os dois propelentes dava margem a um outro erro fatal. Colocar um tipo num recipiente destinado ao outro era a receita certa para outro desastre. A volatilidade desses combustíveis era uma dor de cabeça constante para todos que trabalhavam com o Comet. Após o reabastecimento, era feito um teste estático de motor com o 163 ancorado. Um empuxo entre 300 e 1000 quilos era produzido pela reação dos dois combustíveis na câmara de combustão. Nos tanques cabia combustível para apenas 4 minutos e 11 segundos de potência máxima. Durante o teste estático e na ausência de ar de refrigeração, era borrifada a água sobre a área de exaustão do foguete. A remoção da seção traseira completa da fuselagem permitiu o acesso fácil ao motor Walter HWK-R2-211. A câmara de combustão se situava na extremidade de um tubo de 1,5 metro ligado às bombas de combustível. A circulação do tipo C entre as paredes interna e externa garantia a refrigeração do motor, evitando que os gases extremamente quentes queimassem as suas paredes. Este arranjo de ligações permitiu que a forma aerodinâmica concebida por Lipsch alcançasse razões de velocidade e subida até então jamais realizadas. O programa 163 sofreu um revés quando do acidente envolvendo a piloto mais famosa da Alemanha, Hannah Heist, uma heroína nacional devido às suas façanhas aéreas. Em outubro de 1942, Heist usou seu prestígio para poder pilotar um 163. O carrinho não foi desligado adequadamente e Heist se feriu ao fazer uma aterrissagem de emergência.
Foi uma ocorrência fatal para o programa. Eu provei que não havia nada de errado. Fixei o carrinho, prendi-o firmemente, pilotei e aterrissei. Foi o necessário para colocar o programa novamente nos eixos. Wright era muito estimada e o programa realmente corria perigo. O programa sobreviveu ao acidente com Hannah Wright. Mesmo assim, a relação entre Lipsch e Messerschmitt deteriorou e ele passou a se ocupar de outras tarefas. Os dois haviam se conhecido em Wasserkuppe, ou seja, eram velhos conhecidos. E é claro que Messerschmitt permitiu que ele assim o fizesse. Acho mesmo que os dois nunca tiveram uma relação predestinada a durar muito tempo. Lipsch se mudou para a Áustria sem perder seu fascínio pelo voo. Sua mente fértil continuou desbravando os mistérios da aviação, embora sua verdadeira paixão continuasse sendo os planadores e o voo planado. Em meados de 1945, os constantes bombardeios diurnos estavam acabando com a indústria alemã. A pressão era cada vez maior para colocar o Comet em ação. Os nossos voos de treinamento eram considerados uma perda de tempo, agora que o país estava sendo reduzido a escombros pelos bombardeios dos aliados. E os Comets permaneciam no chão, usando precioso combustível apenas para voos de treinamento. A ampliação dos bombardeios castigava até o limite instalações vitais para a sobrevivência da Alemanha. Sem essas instalações, o Reich estaria perdido. Havia finalmente chegado o momento para a entrada em cena do Comet. Como a versão militar era capaz de subir em 2 minutos até 10.000 metros e ali permanecer para executar 2 ou 3 ataques, um número suficiente dessas aeronaves teria tornado difícil a manutenção dos bombardeios diurnos. Os bombardeiros quadrimotores em sua formação compacta e quadrada eram um alvo fácil. As fábricas, a rede ferroviária, os suprimentos e tudo isso teria permanecido intacto, dando maiores chances de sobrevivência. Sabia em 1941 que a guerra estava perdida. Você acha que a guerra estava irremediavelmente perdida, mesmo com suas aeronaves? Sim, era apenas uma questão de sobrevivência. Quando as perdas impostas pelo bombardeio aliado se tornavam insuportáveis, a Luftwaffe selecionou alvos potenciais de difícil recolocação como siderúrgicas e refinarias. Em julho de 1944, esquadrilhas de 163 estavam em condições de operar. Os 163 eram mantidos em constante prontidão, às vezes com os pilotos sentados na cabine esperando a chamada. Até o final de 1944, 230 Comets haviam sido produzidos e muitos já se encontravam em serviço. Wing.
Para combater com eficácia as formações de bombardeiros americanos, a Luftwaffe tinha que prever com precisão o ponto de ataque. E mesmo assim, os seus interceptores convencionais ainda levavam pelo menos meia hora até chegarem ao ponto de encontro, muitas vezes após o estrago já ter sido feito. O Comet não tinha esse problema. Como uma aranha na sua teia, esperava apenas o ronco dos motores dos B-17. Dada a partida, tudo decorria muito depressa. Em 3 minutos, estavam acima de 10 mil metros e ainda com combustível para alguns minutos de ataque. A grande velocidade e o seu pequeno tamanho tornavam o Comet um alvo impossível para os atiradores americanos. Mas a velocidade também prejudicava a pontaria dos pilotos dos Comets. A 30 milímetros atirava muito lentamente. Se o piloto estivesse defasado, o B-17 voava entre os projéteis, como a metralhadora atira entre as pás de uma hélice. Os pilotos dos Comets enfrentavam a fase mais perigosa da missão, o voo planado de volta à base. Sem motor, havia apenas uma chance de aterrissar com segurança. Durante a descida, ficavam à mercê dos caças aliados. A formação de bombardeiros vinha acompanhada de aviões de escolta. Para nós, o período mais crítico era a aproximação a, digamos, uma altitude de 1.600 metros, e com a velocidade já bastante reduzida para tentar a aterrissagem. Nesta condição, éramos alvo fácil para os pilotos de caças que ficavam à espreita nas imediações do aeroporto, simplesmente esperando nosso retorno. Contudo, o efeito foi pequeno e chegou tarde, característica compartilhada por muitas outras armas eficazes desenvolvidas pela Alemanha. As constantes derrotas sofridas pelo Terceiro Reich tornavam difícil sua salvação. O Comet nunca chegou a influenciar no resultado final da guerra. Mesmo assim, o projeto brilhante de Lipsch teve um tremendo impacto sobre a história da aviação e a vida moderna. Os aviões X do período pós-guerra, uma ligação vital com a conquista do espaço pelo homem, eram essencialmente baseados em propulsão por foguete. E como os Comets, voltavam à Terra em voo planado. As linhas do Concorde apontam diretamente para o trabalho de Lipsch, o pai da asa em delta. O ônibus espacial apresenta ainda semelhanças maiores com o perfil de voo do 163. Possui asa em delta sem cauda. Usa uma superpotência de foguete para se lançar no espaço, bem além da atmosfera terrestre, e depois volta planando para a Terra. Após a guerra, Lipsch se fixou na América, onde sua genialidade era bem reconhecida. Em 1965, fundou a Lipsch Research Corporation. Mesmo recolhido ao lar, Lipsch não se separava de seu trabalho. A sua paixão pela aviação somente se extinguiu com sua morte em 1976.